retornando para a Série A, o Sport, para jogar o Campeonato Pernambucano, Cássio, receberá uma cota de R$ 333 mil, tá? É simplesmente a menor cota para jogar um estadual entre os 20 clubes da Série A. Esse número, Cássio, me salta aos olhos porque a gente sabe que o Pernambucano tem uma cota baixa, mas eu não me lembro de uma cota tão baixa. Nem eu, Fred. Tem que voltar bastante no tempo, porque os últimos contratos, eles vinham... O anterior, por exemplo, tinha sido 5 milhões de reais. Os dados que a gente vai trazer aqui são dados das cotas fixas, porque tem premiações, tem contratos que podem ser firmados durante a competição. Então, quando a gente fala esse valor do esporte, foi um valor dito, inclusive, numa coletiva pelo próprio presidente da Federação Pernambucana. Esse valor foi discutido, tá? A divisão, a forma de chegar a esse valor. Então, de lá para cá, se aparecer um outro contrato, algum patrocinador para enxertar, para ampliar o bolo, mas isso vale para qualquer estadual, não só para Pernambuco. Mas, até esse momento, o bolo do Pernambucano foi um bolo de 3 milhões de reais. O anterior ter sido cerca de 5 milhões e passou um bom tempo tendo 4. O que significa que durante uns 3 ou 4 anos, os 3 grandes do Recife, porque as cotas são iguais, né? São 2 níveis de cotas, assim, a cota dos grandes e a cota dos demais, os intermediários, pequenos, enfim, como você chamar. E era 1 milhão. 1 milhão para o Náutico, 1 milhão para o Santa, 1 milhão para o Sport e tendo a correção de um ano para o outro. Mas teve essa debandada, né? Teve essa mudança de cenário econômico, pelo menos para alguns estados, e no caso do Pernambucano, que acabou mesmo mantendo os contratos, porque os contratos são quase basicamente os mesmos do ano passado, os principais, pelo menos, tanto de transmissão quanto de naming rights, mas acabou diminuindo, e tem a questão do custeio também, que 1/3 da receita vai para o custeio. Então, até coloquei assim, até no blog até fiz a ressalva, mas assim, não faria tanta diferença, que assim, é 333 mil reais, mas o custeio operacional, que é despesa com arbitragem, taxas regulares de um jogo de futebol, que geralmente o clube paga, bota no borderô, e nesse caso a federação assumiria. Mas enfim, é 1 milhão para todos os jogos da competição. Pensa assim, que a competição tem cerca de 50 jogos. Divide 1 milhão por 50, ou seja, para você ver que não representa tanto assim. Então, esse valor é 1/3 do que vinha sendo nos últimos anos. No ano passado, já tinha tido uma diminuição, tá? O ano passado começou com 1 milhão, mas teve um problema de mudança do contrato, e o contrato, se eu não me engano, ficou entre 600 e 700 mil reais. E agora, esse valor bem abaixo. Eu acho até que Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, eu acho que ele disse até para chocar, assim, para mostrar que está precisando da dificuldade que é organizar, que é do jeito que ele faz, as federações fazem, a gente está tendo dificuldade para organizar o campeonato, precisa disso, daquilo, a federação banca uma parte e tal, porque realmente é um valor que já destoa no histórico do futebol pernambucano, tá, Fred? A gente vai ver no cenário nacional que aí vira uma bizarrice, mas dentro do futebol pernambucano é 1/3 do que o Sport recebia quando estava na Série B. Lembrando, e esse campeonato agora é o campeonato depois de 3 anos voltando a ter um time na Série A. Ainda tem isso. Não o que em tese era para ser um fator para aumentar a cota, acabou não fazendo diferença. Porque o Sport na Série B há 2 anos estava ganhando mais do que hoje. Esse quadro sozinho, Cássio, já chama muito atenção. Sozinho. Mas ele... Não paga um salário de Lucas Lima. Exatamente. Ou de Gonçalo Paciência. Como você acaba de dizer, esse quadro é apenas o primeiro. Porque quando a gente começa a comparar, o absurdo ele sai do controle. E essa é a primeira comparação que a gente faz. O Sport, atual campeão pernambucano, clube de Série A, com milhões de torcedores, sempre aparece ali entre as 15 maiores torcidas do país. Um clube reconhecido, inclusive, e valorizado pela sua capacidade de audiência na TV, mais até do que de público no estádio. O Sport é um clube que tem um potencial de audiência de TV maior do que um potencial de mobilização de torcida no estádio. O Sport receberá 26 vezes menos que o Veloclube. O Veloclube é o campeão da A2 no Campeonato Paulista, que vai disputar a série principal do Paulista esse ano, tá? Poderia ser o Veloclube, poderia ser o Água Santa, o Noroeste, para você ver o tamanho da diferença. De um lado, 333 mil, do outro lado, Cássio, 8 milhões e 800 mil reais.
Eu sei que a gente aqui não é inocente, a gente sabe o valor de negociação de um mando de campo quando você recebe Corinthians, quando você recebe Palmeiras, quando você recebe São Paulo. Mas daí, Cássio, 333 mil contra 8 milhões e 800 mil, 26 vezes a diferença, me parece desproporcional até para essa relação que a gente sabe do valor do seu mando de campo quando você recebe um dos gigantes do futebol brasileiro. No futebol paulista, todos esses clubes, os clubes do interior, são 12, né? Assim, intermediários, porque a Portuguesa está jogando da capital, mas enfim, os 12 intermediários, o campeonato tem 16 times, todos eles têm essa cota como consequência de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Isso aí, como você falou, é óbvio, todo mundo sabe, mas é para reforçar que se fosse o Paulistão que teve em 2002, que foi sem os grandes, porque eu estava jogando o torneio Rio-São Paulo na época, e a final era a fase Rio-São Paulo, ninguém ganharia 8 milhões. Ali foi um campeonato sem os grandes que estavam no torneio Rio-São Paulo. Foi na época que tinha todas as regiões tinham seus regionais, e alguns estados mudaram o campeonato estadual com os grandes jogando o super campeonato, ou seja, teve o super campeonato paulista. O campeão paulista sem os grandes foi o Ituano. Não existiria essa cota, né? Se aquilo fosse replicado hoje, aquele modelo. E é como você falou, é porque tem o Corinthians jogando como mandante e tem o Corinthians jogando como visitante. Você precisa ter esse jogo, a garantia desse jogo, e sobretudo com a lei do mandante, que faz com que o mando do Velo Clube, Velo Clube Corinthians, Velo Clube Santos, Velo Clube Palmeiras, Velo Clube São Paulo, qualquer um desses jogos que eventualmente acontecesse, você teria que ter o contrato, ter com um grande não faria a menor diferença, teria que ter com o Velo. Então, chama muita atenção, e ainda mais que a gente vai colocar nos comparativos, porque você está falando que chama atenção com o esporte, mas se você for juntando o bolo, você vê que ficaria superior. O que é bem impressionante. A gente só está tratando nesse cenário aqui o Velo Clube contra o esporte, mas como você falou, poderia ser Inter de Limeira, poderia ser o Noroeste, poderia ser... O Mirassol que subiu junto com o esporte. Mas o Mirassol da Série A. Mas isso aí, você ainda justificaria, né? Mas o exemplo do Velo Clube, como você deu, é o exemplo do time que veio da A2. Da A2, né? Pô, é o menor, assim, é um clube muito pequeno, tá? Muito pequeno. O menor, na verdade, é o vice da A2, né? É um clube muito pequeno, tá? Mas que tem uma cota que mostra, por exemplo, a gente está comparando com o esporte nessa abertura, porque o esporte simboliza a menor cota entre os 20 clubes da Série A. Por isso a gente abriu com o esporte. Mas se você pegar e começar a considerar Série B, Série C, Série D, esse dinheiro do estadual de São Paulo vai fazer uma diferença brutal. Quando você vai pegar um Central de Caruaru e comparar com um clube paulista disputando a Série D, aí a coisa vai ficar... O estadual define o brasileiro, basicamente. A gente está fazendo aqui uma comparação direta entre estaduais. Mas dentro do contexto do Nordeste, existe a Copa do Nordeste, certo? Sim, se a gente colocasse... Ajuda um pouquinho a diminuir essa diferença. E até porque os estaduais do Nordeste são um pouco menores, ou seja, são 16 datas para o restante do país e os do Nordeste têm menos datas. Mas aí você bota no Nordeste meio que dobra a quantidade de datas, né? Mas para caber... Tanto que não cabe, a final vai ser lá em setembro. Mas se você somar a cota da Copa do Nordeste, continua não fazendo diferença. Continua sendo muito menos. Exatamente. E nesse caso, a Copa do Nordeste, ela é uma cota onde, com o seu formato Copa, onde você vai acumulando cotas. Vamos supor que você seja o campeão. Tá? O campeão. Se você for campeão do Nordeste e jogar o Pernambucano, você não ganha a mesma coisa que o Velo Clube. Sendo o Velo Clube lanterna do Campeonato Paulista, por exemplo. Exatamente. Independentemente do resultado. Porque aí também a premiação do Pernambucano, não por acaso, a gente chama de galeto, né? Não vale absolutamente nada, né? Você não ganha... São Paulo ainda tem a premiação. Lembrando que a gente está falando apenas das cotas fixas. Não estamos falando das premiações. Isso aqui é só, tipo, ó, se você for lanterna, perder todos os jogos, você ganha quanto? Assim, ó, só participou. O importante é competir. Pronto. Se o Velo Clube perder todos os jogos, ele ganha 8 milhões e 800 mil. Se o Sport ganhar todos os jogos e for campeão com 100% de aproveitamento, ele ganha 333 mil. Isso. A gente chama de galeto, mas nem esse galeto ganha, tá? É o abraço de Evandro ali, o aperto de mão, recebe a taça e acabou. Muito obrigado. Até ano que vem, tá?
E aí, E Cássio? deixa eu só Fala. reforçar o 8,8, porque assim, é porque em São Paulo o aumento foi de 10%, Fred. Era 8 milhões. Já era alto ano passado. Era de 8, foi para 8,8. E o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice, principal índice econômico para. Sabe quando você, como é que está a inflação acumulada no ano? Pronto, a inflação acumulada no ano do Brasil em 24, Fred, foi de 4,71%. Se as cotas subiram 10%, significa que eles cobriram a inflação e botaram cerca de 5% de ganho real. Tá entendendo? Ou seja, a cota não é só a correção do ano passado, a cota é realmente maior do que a do ano passado. E aí, Cássio, a gente fez a comparação do esporte com a menor cota de São Paulo. Só que a gente pode fazer uma outra comparação. Esporte e Santos disputaram a segunda divisão brasileira em 2024 e sobem juntos para a primeira divisão esse ano. Mas no começo da temporada são duas realidades. As cotas lá da Série A já vão ser diferentes, consideravelmente entre os dois. Consideravelmente, mas nada parecido Como com isso sempre aqui que foram. vocês vão ver Como agora. sempre foram. Nada parecido com isso aqui que vocês vão ver agora, tá? O Sport, para jogar o Pernambucano, receberá 133 vezes menos que o Santos. Repito, 133 vezes menos que o Santos. Cada quadradinho desse na tela do Santos, cada quadradinho desse na tela do Santos significa a cota do esporte, do estadual. Agora, é também gigantesca a cota do Paulista para os quatro principais. 44 milhões de reais. 44 milhões de reais. Cássio, 133 vezes, assim, não dá 133 vezes mais audiência, mesmo em São Paulo. Não dá. É um número. Mas aí a Assim, questão. Essa conta que você falou é um raciocínio interessante, mas porque é um raciocínio comum de você ter assim, é o mas não é dessa. primeiro, é o primário, digamos assim, É o né? O primário, raciocínio básico. primário. Mas no fim do ano passado, a gente, tá no, a gente tem que começar a se acostumar, que 24 acabou. No fim do ano passado, viralizou a premiação do Campeonato Argentino, e até de forma errônea, porque era até uma premiação que a Conmebol tinha dado ao Campeonato Argentino, um bônus. E todo mundo, pô, porque valia ser campeão argentino, valia menos que ser campeão na Série B, porque no mesmo momento o Santos estava vencendo a Série B, ganhando 3 milhões e meio, e o Campeonato Argentino ganhava 2 milhões. A Argentina tem uma população semelhante que a de São Paulo, Fred. Mas a economia, nesse caso, da forma como está a moeda, enfim, todo o cenário, o cara pode pensar a mesma coisa. Por qual motivo o River Plate, dentro do cenário, ganharia menos tá entendendo assim, fala, dá mais audiência, dá menos audiência. O River Plate dá menos audiência que o Santos, mesmo se fosse comparando, não dá. Até porque, proporcionalmente, o River Plate tem uma fatia muito maior da Argentina do que o Santos tem de São Paulo do Brasil. Então, só estou trazendo o exemplo porque, de vez em quando, vale o mercado argentino, sobretudo focado em Buenos Aires, mas trazendo para o Brasil, São Paulo tem. O contrato é com a Record, né? O contrato de transmissão de televisão é o estado de maior população e é o estado mais rico. É um estado onde, se o estadual passa só ali, e não é o caso, porque a Record ela transmite os jogos para outros estados, ela está comprando, como já fez alguns vídeos aqui, Fred, ela comprou horário e pode exibir o Paulistão assim de rodo, mas se ela passasse só em São Paulo, o tamanho do mercado de São Paulo já faz com que o valor seja muito maior, incomparável a qualquer outro. E aí, ou seja, todo mundo entra numa locomotiva. É como se o trem. Sabe o bonde da história? É como se no Campeonato Paulista o bonde da história passa todos os anos. Você pode até perder um bonde que segue em frente, né? Aí, enquanto aqui, no se a outro gente ano perde qualquer bonde. perde bonde, exatamente, você perde um bonde aqui, tipo assim, o Premier tá entrando na Copa Nordeste, pô, vai perder essa oportunidade, de repente vira um embrólio e tal. Em São Paulo não tem esse problema, passou. Se não for Record, ano que vem é Globo. E é Globo pagando disso aí, daqui a outro ano volta a Record e por aí vai. Então, esse valor de 44 milhões do Santos, e lá eles ainda adotam o modelo de todos os grandes terem o mesmo valor. Já não é assim no brasileiro, né? No brasileiro já se adota, você tem a parcela, os 40% fixo, de cotas iguais para todo mundo, 30% por audiência, 30% por performance. Lá,
a performance é a bonificação do título, se o cara vai ser campeão ou não. Mas, por exemplo, a audiência e a cota igualitária do Santos está junto com a do Corinthians, junto com a do Palmeiras, que é o atual tricampeão, por exemplo. O Palmeiras é o atual tricampeão paulista e recebe a mesma coisa do que um time que não ganha há alguns anos a competição, tá entendendo? Ou seja, ele tem esse modelo, é a forma como se vende o Campeonato Paulista lá, e os grandes, que são 44 milhões, e esse comparativo, Fred, foi muito feliz entre o Sport e o Santos, porque os dois vieram da segunda divisão, e durante 3 meses, cada um vai estar em um canto, né? Aí um está ganhando isso, está ganhando 333 mil, até 29 de março, quando começa o Campeonato Brasileiro. O Sport está ganhando 333 mil, mais a Copa do Nordeste, que é 3 milhões e meio, a cota inicial, cerca disso, e o Santos está ganhando 44 milhões. Mas, considerando estadual para estadual, a cota do Sport, ela representa... Fred falou dessa multiplicação, 132 vezes. Outra forma de observar é a seguinte: a cota do Sport representa 0,75% da cota do Santos. É um negócio, Cássio, assim. Mas a questão, o que se precisa ser pontuado é o seguinte: a reclamação é sobre o pernambucano, não pode ser sobre o paulista. Se o paulista se vendeu, claro, se o paulista se vendeu dessa forma, você tem que tomar como exemplo. Tem que tomar como exemplo. Você não pode dizer, pô, é um absurdo que o Campeonato Paulista, o Paulistão, seja vendido dessa forma. O absurdo é o pernambucano ser vendido dessa forma. Não tem aqui uma vírgula, um quadradinho desse aí do Santos. Coitadismo. Não tem um quadradinho desse achando ruim o que a Record está investindo no Campeonato Paulista, não. O que não pode é aceitar o que já era baixo, ali na casa de 1 milhão, 1 milhão e meio. Cair para um terço. Nem chegou 1 milhão, cair para um terço disso. E aí o seguinte: o presidente do Sport disse que o Sport vai jogar o estadual com o sub-20. O Santos não faria isso no Paulistão. Exatamente. Eu não sei se o Sport vai ter peito para jogar. Eu vi, não, só as 3 primeiras rodadas. Até o final. Só as 3 primeiras rodadas, né? As 3 primeiras rodadas, que é para concluir. Aliás, é o que o Bahia vai fazer, o Vitória, todo mundo vai fazer. Os 5 da primeira que estão na primeira divisão. No Cearense é um pouco mais tranquilo, porque o campeonato é muito menor, são apenas 5 rodadas, né? A fase de grupos. Enquanto em Pernambuco são 9. Mas, Cássio, não era para colocar, não. Não era para colocar em campo, não. O profissional. Mas tem que colocar, sabe por quê? Não, veja. Aí porque tem a questão. Copa do Brasil só vai pelo estadual agora, tá? Sim, isso é um. Exatamente. Se você bota o sub-20, o campeonato todo, e cai na primeira fase, você tá fora da Copa do Brasil. Aí tu já gerou um prejuízo de 1 milhão do outro ano. Ou mais até, né? Bem mais. Isso é 1 milhão da primeira fase. 1 milhão da primeira fase. Então, assim. Por isso que as federações, inclusive, retomaram essa questão de Copa do Brasil é só via ranking. Mas eu queria falar sobre esses 44 milhões do Paulistão, que é o seguinte: os 4 ganham 44 milhões e os outros 12 ganham 8,8. Isso significa, Fred, que o Campeonato Paulista, só com cotas fixas, ele vai distribuir 281 milhões e 600 mil reais. Os grandes representam 176 milhões, ou 62,5% das cotas. Mas perceba que o Campeonato Paulista de 2025, só de cota, vai dar 281 milhões. Aí fala, os estaduais têm que acabar. Como é que em São Paulo vai ter essa discussão? Não, exatamente. Não tem como ter essa discussão em São Paulo. Se você quiser acabar de vocês, acabem aí. Aqui não tem como acabar aqui. Não tem como acabar um negócio que dá quase 300 milhões de reais por edição. Para jogar 16 vezes.